Então, né, de novo, boa tarde a todos, né, agradeço a presença de vocês, e hoje, né, então eu vou fazer assim, a revisão, né, do conteúdo que a gente já passou, mas, né, trazendo algumas informações aí de uma forma um pouco diferente para vocês a respeito da nossa disciplina, que é bioestatística, né, então, basicamente, hoje eu vou trazer os conceitos mais básicos, né, falar um pouco sobre a função dela, né, conceitos, coisas que são mais introdutórias, para a gente ir avançando até chegar né, efetivamente na aplicação, né, dos testes estatísticos lá, fazer as comparações e tudo mais, tá bom? Eu vou botar na tela assim, quase cheia aqui, porque daí eu vejo você, Bruno. Show. Eu não sei se dá para apresentar sem mostrar. Acho que isso é o melhor que dá, né? Pronto. Então vamos lá. Bem, deixa eu ver, não, vai ter que ser assim, ó, Bruno, que eu ocultei vários slides que aí vai ficar aparecendo. Então eu vou até entrar pelo celular aqui para poder ter um feedback de vocês. Eu acho que. Professor, qualquer coisa eu falo. Ah, beleza. Isso também, independente, você pode falar que vai ser bem, vai ser importante. Eu vou deixar aqui um do lado aqui para poder me ver vocês. Pronto. Ativar a... Beleza. Bom, como eu estava dizendo, né, então a gente vai fazer aqui um apanhado inicial, né? Então, a primeira coisa, né, que é importante a gente destacar, né, de estatística, né, para educação física, né, para que eu vou usar, o que serve, né, então é uma questão que eu imagino que deva surgir aí ao longo quando vocês vêm lá na grade curricular do curso, né, e aí eu diria assim que, ao meu ver, né, a gente tem a disciplina de bioestatística, né, que ela é uma forma da gente conhecer, né, os fenômenos, né, o que acontece nos contextos que a gente está acostumado a lidar, né? Então, no caso, tanto com as pessoas, né, internamente, né, para a gente ter uma clareza, né, dos efeitos das atividades que a gente está promovendo, né, enfim, construir uma compreensão, né, de como a nossa intervenção ela impacta, né, nos diferentes contextos. Então, parece uma coisa distante, mas a estatística ela está em tudo, né? Quando vocês observam por exemplo, projeções eleitorais, né? Enfim, todas essas informações elas vêm, né, de uma maneira embasada, né, também na bioestatística. Então, de uma maneira geral, né, estatística, né, ela não é, ela pega, né, a ideia essencial é a partir de grandes conjuntos de informação conseguir, a partir de testes, extrair uma informação sobre aquele monte de dados, né? Então, a gente em sala, né, antes de começar da pandemia, a gente fez alguns ensaios lá, né? Pô, qual que será que é a idade média aqui do pessoal, né? Se a gente fosse dizer qual é a idade da turma, qual seria? Então, são coisas que se você pegar e olhar dado por dado, é difícil chegar a alguma conclusão, né? E aí eu estou falando de 30, 40 pessoas, mas imaginem um conjunto de milhões de dados, né? Então, cada vez mais, né, é uma coisa que é importante vocês saberem, né, a gente está evoluindo para uma era onde todas as informações elas vão derivar de grandes conjuntos de dados, chamados Big Datas. Tá? Então, inclusive, é uma coisa interessante também, né, de saber que
das profissões, né, as características das profissões que tem uma projeção de ser muito valorizado é a análise de dados, né? Então, você conseguir, né, gerenciar e extrair informação de grandes conjuntos de dados, né, com certeza, pelas projeções de carreiras aí feitas nos últimos tempos, indicam exatamente que quem tem esse tipo de habilidade vai ter vantagem no mercado de trabalho, né? E não é surpresa isso, né? Porque imagina, quando você fala de inteligência artificial, né? Você fala de algoritmos, tudo isso usa, né, análises estatísticas para tomada de decisão. Então, hoje vocês já com certeza são manipulados pelo algoritmo do Google, que com certeza usa extrapolações, avaliações estatísticas para dizer qual é o vídeo que vai aparecer na sua timeline lá, e, enfim, tudo isso de forma bem orquestrada e embasada também. Então, acho que a coisa inicial é essa, né? Então, temos aí uma ferramenta que ajuda a gente a entender o mundo real, né, os fenômenos que acontecem na nossa realidade, né, e que para que a gente consiga acessar essa informação, né, já que a nossa realidade ela é complexa, né, nós precisamos de ferramentas. Então, uma ferramenta que é essencial é a bioestatística, tá? Então, é a estatística, eu diria, né? Então, a gente, né, tem uma definição aqui, né, que é uma ciência, né, um método baseado em teoria da probabilidade, né, o objetivo principal é auxiliar a tomar decisão e gerar conclusões, né, informações numéricas. Né? Então, se a gente imaginar, então, que é possível, né, você dar conta de uma série de informações, né, e também controlar, né, por exemplo, você vai comparar duas coisas, né, mas você acha que tem uma interferência de uma terceira aí no meio, né, sei lá, está comparando dois grupos, mas tem um grupo que tem idades diferentes, então, pô, como é que você vai gerenciar isso, né? Pô, então você não vai poder comparar. Bom, mas tem ferramentas estatísticas que tornam isso possível, né? E cada vez mais, né, com o avanço aí da ciência, as abordagens estatísticas elas têm se tornado cada vez mais complexas, mais eficientes para dar conta, né, das análises necessárias, né, para a gente interpretar a nossa realidade, né? Então, esse aqui é um esquema que eu venho estudando aqui, através até do link que eu mandei para vocês, né, um professor da pós-graduação em psicobiologia, e ele usa essa sequência aqui, né, de questão de passos aqui que são necessários, né, para a gente compreender, né, então, toda a trajetória da utilização da estatística, né. Então, sempre, e aí, quando a gente fala de pesquisa, né, a gente tem que sempre estar ligado que a pesquisa, ela parte de um fenômeno, né, ou do interesse de compreender um fenômeno, né, seja ele qual for, né, então, considerando a nossa área, né, a educação física, então, todo e qualquer comportamento, resposta, enfim, característica né, que você tenta entender dentro de algum cenário, né, então, isso que a gente chama de fenômeno, então, a gente, para entender isso, né, então, a gente descasca, né, a gente pensa em pedaços, né, para poder, então, chegar àquela ideia de fenômeno. Né? Então, a primeira coisa é que toda a exploração ela de um fenômeno, ela é uma tentativa, né? Muitas vezes da qual a gente, não necessariamente a gente está analisando o fenômeno, mas são coisas, características que elas remetem àquele fenômeno. Então, por exemplo, né, quando eu estou avaliando a frequência cardíaca de uma pessoa, né, então,
eu estou tentando compreender o quê, né? Então, eu defini uma variável, que no caso é a frequência cardíaca, que representa uma resposta fisiológica, mas que a gente tenta compreender e extrapola ela para um funcionamento do sistema cardiovascular, de uma maneira mais geral, né? Então, eu quero saber a resposta cardiovascular de uma pessoa durante a realização de uma atividade, né, de um exercício. Então, esse fenômeno, né, a resposta cardiovascular durante o exercício, a gente dá define, né, precisa definir quais são as variáveis, né, que estão em meio àquela circunstância. Aí, a partir da descrição de uma variável relacionada ao fenômeno, sim, que eu posso compreender, mas entendo que a gente não dá conta, né, de todo o fenômeno, né, de toda a resposta cardiovascular. A gente define algumas respostas cardiovasculares que são definidas aqui como variáveis e que nos dão a ideia de que aquilo representa o que a gente está medindo, né? Então, quando você pensa frequência cardíaca, né? Então, basicamente a velocidade que o coração bate, mas a gente gera uma ideia de uma coisa maior, que no caso seria, então, um fenômeno de uma resposta cardiovascular, né, durante um exercício, tá? Então, aí, quando a gente pensa nisso, é legal também ter a noção de que a variável, né, então, ela pode ser ela pode ser bastante variada, para não dizer variada, né, ela pode ser de diferentes formas, né, e ter diferentes características e tentar representar a mesma coisa, né. Então, um exemplo que eu poderia dar aqui, né, para a gente pensar em variável, né, dentro da nossa área, é que é o caso, por exemplo, do nível de atividade física, né. Então, quer dizer, o que eu estou querendo saber quando eu me deparo com o fenômeno nível de atividade física? Eu quero saber quantas pessoas se movem, né? Ou quantos movimentos ela faz durante o dia, ou quanto intenso esses movimentos é. Eu quero saber o que faz ela se movimentar. Então, a gente tem esse fenômeno que é bem amplo, né? E aí é importante eu pensar nele de pensar nesse fenômeno de forma mais focada para a gente conseguir, então, avançar em relação a isso, né? Então, tá, beleza, nível de atividade física. Então, tá, mas como é que eu pretendo avaliar isso, né? Como é que eu pretendo identificar o que está acontecendo ali, né? Pensando em nível de atividade física, né? Então, a gente tem inúmeras ferramentas. E aí, essas ferramentas, elas nos dão indicadores do que tá, da realidade, né? Então, eu posso dizer que eu perguntar para você qual é o seu nível de atividade física é um bom indicador do seu nível de atividade física, né? Então, essa é uma questão, né? Então, a gente tem instrumentos que se propõem, né, que são, de certa forma, validados, né, para fazer esse tipo de aferição, né, da realidade, né? Então, lembrando sempre que a gente está tentando conhecer o que acontece, né? O que é a realidade, né? Então, a ferramenta que eu vou utilizar para isso, ela pode ser da mais variada, né? Sendo que aí eu vou ter aspectos que vão me proporcionar uma informação mais próxima daquilo que está acontecendo, né? E dependendo de que parte do fenômeno eu estou preocupado, né? Então, se eu estou preocupado com o que a pessoa está fazendo, né? Ou, por exemplo, quais são as atividades, talvez a melhor maneira seja realmente por um questionário, né? Mas se eu perguntar quantos movimentos ela fez durante o dia, essa informação já é mais difícil de ser obtida por um questionário. E aí eu tenho outras formas, outras ferramentas que vão me dar variáveis daquele fenômeno que eu estou observando, né? E aí, quando eu defino uma variável, né, eu tenho várias possibilidades, né? E as variáveis, elas são divididas em tipos de variáveis, tá?
Então, esses tipos de variáveis, a gente vai conhecer um pouco mais à frente, né? Eles vão me proporcionar, para eu poder explorar, né, na verdade, cada tipo de variável, existe, então, um teste, um conjunto de testes que se adequam mais a esse tipo de variável. Então, eu dependo, né, do tipo de variável, eu dependo em definir o tipo de variável, né, para poder, então, aí selecionar o teste estatístico que vai, então, responder a minha pergunta. Então, assim, eu já começaria, né, a explicar que a gente parte da pergunta, né, então, a primeira questão, o primeiro passo de uma exploração é a pergunta, né? Está aqui, né, a seta parecendo que a gente cai na pergunta, mas a realidade é que a gente parte da pergunta, né, parte do fenômeno, né, e aí identifica uma pergunta, e a pergunta a gente vai nos levar a identificar, a pensar quais são as variáveis, né, tipo de variável, teste estatístico. Então, observem que, então, à medida que você tem aí já de cara a pergunta, eu consigo, então, definir qual vai ser o teste estatístico que você vai usar. Por isso que num projeto, né, você já consegue ter definido qual vai ser o teste, né? Então, você já, no projeto de pesquisa, você já tem essa condição total de escrever lá qual é o teste estatístico que você vai usar, já que você consegue, então, ter todo esse detalhamento aí. Tudo bem, pessoal? Alguma observação, dúvida aí em relação a isso que eu expliquei agora? Podem escrever no chat aí ou falar também, fiquem à vontade. Bom, então a gente está aí, né, na ideia, né, da estatística. Então, tudo que a gente vai aprender aqui na disciplina é basicamente para proporcionar a vocês a habilidade de, então, depois de coletar, né, o dado, né, então, eu tenho em mãos o dado das análises, dos dados que me dão uma inferência, né, me dão uma noção da realidade, né, e aí, a partir de ter coletado esse dado, mas antes de coletar o dado, né, até você já vai pensar em como você vai analisar essa informação. Então, a gente, antes de coletar o dado, então você já tem uma clareza de como você vai analisar a informação, então isso que a gente vai ensinar para vocês aqui, né? Então, eu coletei, eu já sabendo, eu sei o que eu vou fazer com a informação, eu coleto a informação e vou precisar organizar essa informação, esses dados, né? Então, eu coleto os dados, organizo os dados, e aí sim, então, eu analiso eles para poder, então, gerar uma interpretação desses dados. Tá? Então, um dado, né, ele pode ou não, né, ter um significado para mim, né, à medida que eu vou, que eu conheço, né, o que é aquela... Por exemplo, se eu tiver 50 números aleatoriamente, eles são apenas 50 números, mas ele só me gera uma informação a partir do momento que eu interpreto aqueles números, né? Então, se eu não dizer para vocês aqui qual é ao que se refere esses números, né, aquilo não tem um significado, né? Então, é por isso que a gente precisa, então, fazer essa análise e interpretação, tá? Uma coisa que eu não mencionei, que assim, é muito importante, né, também para dar sentido para conhecer melhor a estatística, é que nós, né, seres humanos, nós temos uma capacidade cognitiva muito limitada de lidar com um volume de informação muito grande, né? Então, por mais que seja superior ao de outros animais, né, a gente se perde muito facilmente devido com grandes volumes de dados. Então, por isso que também, né, eu reforço a importância de usar a nossa análise estatística.
Tá? Então, as aplicações são várias, né? Então, todo tipo de pesquisa, né, da área social, pesquisa de opinião, né, a área de indústria, né? Então, por exemplo, eu soube recentemente que aproximadamente 5% existe um desperdício de 5% de quase todos os produtos dentro de um supermercado, né? Então, pensem comigo aqui, o que isso significa? Se eu tenho um faturamento aí de, né, sei lá, quantos, R$ 1 milhão por mês, né? Então, sei lá, R$ 500 mil por mês, né? Então, quando a gente pensa nessa fração, né, isso tem uma representatividade significante, entendeu? Então, eu trabalhar em processos que, no final, eu consiga verificar lá na ponta a redução desse percentual é fundamental justamente para eu poder, então, melhorar a qualidade de serviço, né? Mas eu posso também pensar em qualidade, né, de geração de produtos, né? Então, eu vou fazer, né? Tem inclusive uma história curiosa, né, sobre o teste, um dos testes que a gente vai usar, que ele foi cunhado, né? O teste estatístico foi cunhado por um profissional que trabalhava, era um estatístico que trabalhava dentro de uma cervejaria, né? E ele, na época, ele não podia, né, pegar aqueles dados da cervejaria e usar, né, de forma para pesquisa, né, porque a cervejaria ela tinha um controle sobre os dados, né, sobre a informação e não poderia vazar, né, aquela informação, né, qualquer tipo de informação dentro daquela indústria. Sendo que daí esse profissional, né, esse professor, ele usou um codinome, inclusive, que é o que dá o nome para o teste, para poder, então, lançar, né, na pesquisa, na ciência, a gente usa até hoje, né? Eu tenho quase certeza aqui, mas como faz tempo que eu não vejo esse dado, salvo engano, é um pesquisador que trabalhava na Heineken, e ele usou, né, ele criou o teste T de Student, que é um dos testes que a gente vai usar. Então, a gente tem aí em vários setores, né, são todos setores que utilizam a análise estatística para, então, gerar informação, né, que vai conduzir a tomada de decisão desses diferentes setores, né. E aí a bioestatística, né, como é a área que a gente está inserido, né, e a área, então, que é a área das ciências biológicas, né, que também está relacionado com a área da saúde, né, então, gera, então, a bioestatística, que, então, se propõe a desenvolver aplicações estatísticas para esse contexto especificamente. Então, né, acho que aí a principal questão, né, da bioestatística é compreender, então, né, não só da bioestatística, mas da estatística de uma maneira geral, né, mas falando aqui da bioestatística, né, verificar, né, então, analisar se um fato, né, na natureza, que no nosso caso está muito relacionado com os efeitos do exercício, né, com um impacto de diferentes características, né, em relação durante a prática do exercício, e por aí vai, né, todas as perguntas que vocês possam imaginar dentro da realidade, se ela ocorre, né, em função de algum fator, né, ou se é um mero acaso. Né? Então, essa que é a ideia, né, e o que nos daria, então, mais segurança para atuar, né, de uma forma, né, no campo profissional, então, utilizando as estratégias que, de fato, então, têm um impacto naquilo que a gente está buscando, né? Então, se é para melhorar, né? Então, por exemplo, né? Então, pessoas que não praticam atividade física, têm mais chance de morrer, né? Será que isso é verdade, né? Então, o que hoje parece óbvio, né? Porque existem aí já muitas pesquisas indicando, né, essas respostas, né, e a gente, então, já vive numa era onde a ciência, ela é um fator preponderante aí
no conhecimento, né? Então, a gente, então, essa informação aqui, essa pergunta, né, ela já parece um pouco óbvia, né? Mas existem várias questões que não são óbvias ainda, né? E que carecem desse tipo de resposta, né? Então, inclusive dentro da nossa área. Então, aqui são exemplos de trabalhos que mostraram, né, a partir de inúmeros dados, né? Então, aqui você vê, ó, você vê que, né, esse trabalho que foi publicado na Lancet, né, ele utiliza aí, né, parâmetros, né, de epidemiológicos. Ele mostra, por exemplo, que o sedentarismo ele está associado a 3,2 milhões de mortes por ano, né, então, em todo o mundo. Então, é um dado bastante importante e que gera, né, mais preocupação com a necessidade de desenvolver formas de mudar essa realidade, né? Então, e 1/3 da população mundial é fisicamente inativa, então isso faz ainda, né? Então você vê que tem um grande espaço ainda de atuação para mudança, né, em relação a isso, né? E aí, esse é um outro, está dentro da mesma conjunto de trabalhos, né? Foi uma, uma série de artigos, né? Inclusive esse eu chamo a atenção aqui, publicado pelo professor Pedro Halal, é um brasileiro, né? E que é professor da Universidade de Pelotas, que tem bastante notoriedade porque ele conseguiu publicar nessas revistas, né? E gera informações bastante interessantes. E aí a inatividade física nesse trabalho ele mostra que é associado com aumento de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, hipertensão e alguns tipos de câncer, né? Então, reforçando justamente essa tese da necessidade e importância da atividade física, tá? Alguma questão, gente? Querem perguntar alguma coisa, né? Tá tranquila aí? Vocês fiquem... podem, inclusive, me interromper aí, caso vocês sintam necessidade, tá? Bom, a gente tem, assim, a forma de pensar em tudo isso, né? Ela segue, basicamente, esse fluxograma aqui, né? Essa representação aqui em cima, né? E aí a gente parte né, de etapas, né? Então, existe a população, né? Assim, se eu perguntasse para vocês, o que é uma população, tá? E aí pode, né, ficar à vontade aí de dar alguns exemplos que vierem na cabeça de vocês. O que é uma população? Dá um exemplo, o que seria uma população? Eu poderia arriscar aí? Conjunto de habitantes. Pronto, um conjunto de habitantes. Seria o Pode falar. total do grupo. Por exemplo, você vai pesquisar sobre algum grupo específico, sobre homens com tal idade. Aí essa seria a população e a amostra seria só as pessoas que você fez a pesquisa. Muito bom, muito bom. Exatamente isso. Então, pode ser habitante de um conjunto, com certeza, né, de um determinado local, né, pode ser de uma cidade, pode ser do Brasil, né, então, dependendo do teu interesse, nível de interesse, você pode delimitar qual é a sua população, né? E aí, como a gente raramente utiliza dados, né, de uma população, então, nesse caso, né, a gente delimita a amostra, tá? Então, tanto é que você vai falar no teu trabalho, você coloca, né, a amostra, né, quem é a sua amostra, né, quem são essas pessoas que você está analisando. Então, e aí, avançando, né, a ideia da amostra é justamente uma fatia, né, da população, um grupo, uma parte da população, mas não uma parte qualquer, né, uma parte que representa a população, né? E aí essa é uma coisa muito importante, porque muitas pessoas, muitas pesquisas acabam falhando em representar adequadamente a população. E aí eu jogo aqui para vocês assim, ó, se eu disser que uma pessoa sedentária, tá?
é uma pessoa que não pratica, não atinge o mínimo, né, de recomendado, né, de 30 minutos de exercício de atividade física moderada, né, ou 20 minutos de atividade física vigorosa numa semana, né? Então, não, aliás, não faz isso por dia ao longo de uma semana. Então, se eu tenho essa informação, tá? E aí eu digo a vocês que eu selecionei pessoas sedentárias com base nesse critério. Você concorda comigo que eu tenho pessoas que são sedentárias, mas que foram ex-atletas, e tenho pessoas que são sedentárias, mas que são pessoas que viveram uma vida inteira sedentária? Vocês entendem isso? Que eu tenho uma variação, uma diferença, né, de quando eu uso um critério, por exemplo, ser uma pessoa sedentária, né, eu posso ter diferentes critérios que vão caracterizar essa população, tá? Então, pensem bem sobre isso, porque isso é muito importante. Então, se eu tenho essa variação, o que eu posso pensar? Então, eu preciso definir os melhores critérios que vão identificar a população que eu tenho interesse. Porque tem muita variação, né? Uma pessoa que foi sedentária uma vida inteira, né? E aí, por um acaso, né, eu pego só os últimos 6 meses dela, e ela vai me dizer que ela está realmente sedentária. E aí eu comparo com uma pessoa que foi um ex-atleta, né, tinha uma experiência aí de competição, e por alguma razão, durante os últimos 6 meses, sei lá, aconteceu qualquer coisa, e ele não está se exercitando. Aí eles dois respondem questionário, o que vai acontecer? Eu vou colocar os dois no mesmo balaio, né, na mesma população. E aí eu tenho respostas que, em função dessa diferença, podem ser completamente diferentes, né? Então, o primeiro passo, né, de uma pesquisa, né, de uma exploração, é definir exatamente quais são os critérios que vão caracterizar a sua população, para daí, então, eu poder extrair uma amostra dessa população. Então, se eu falar, tipo, ó, então, pessoas de Natal. Beleza. Pessoa de Natal, mas de onde é que você pegou essa pessoa? Não, peguei tudo aqui no departamento de educação física. Pô, então tá considerando que aquelas pessoas que estão ali dentro do departamento de educação física representam todas as pessoas de Natal. Então, você vai conseguir ter esse tipo de extrapolação? Então, essa é a pergunta que você vai ter que se fazer inicialmente, tá? E aí, eu passo, né, a partir dessa amostra, e aí existem cálculos específicos para determinar, né, e estratégias de amostragem. Por exemplo, né, eu vou falar mais à frente, mas a randomização. Então, quando você tem um grupo, né, que representa, vamos dizer assim, tem a população, e você quer ter uma representatividade da população, você tem que garantir que qualquer pessoa daquela população tenha condição de entrar na tua amostra. Então, seja anunciando, né, de uma forma onde o maior número de pessoas possível tenha acesso, né, tentando fazer com que você tenha, por exemplo, a gente está falando de pessoas sedentárias. Então, nesse caso, né, eu pegar, se eu tenho fatores que eu claramente conheço, que impactam na pessoa, em características da pessoa sedentária, então eu tenho que levar isso em conta, né? Então, tudo isso, né, então todo esse mecanismo, essas abordagens, então, de usar a randomização, né, por exemplo, dar oportunidade para o maior número de pessoas entrar no seu estudo, né, e compor a amostra, você, então, definir critérios adequados, isso vai dar uma boa consistência para os dados que você vai gerar, né? Então, se o dado não tem, geralmente o que acontece, né, a gente pega uma amostra enviesada, e aí você, quando vai explorar os dados, dá um resultado completamente estranho, né? Então, você vai perguntar se bota uma pessoa
fazer exercício extenuante, né, são sedentários. Só que como tem uma parcela de pessoas que já foram atletas, por exemplo, na sua amostra, né, eu estou usando um exemplo bem extremo aqui, mas só para vocês terem uma ideia. Então, nesse caso, você vai ter um resultado que, quando você vai tentar bota uma pessoa fazer exercício extremo, tem ex-atletas e pessoas que foram sedentárias a vida inteira. Aí uma parte delas vai dizer que gosta e outra parte vai dizer que não gosta. E aí você vai dizer, a média vai dizer assim, olha, foi indiferente. Não, pô, é que foi indiferente, mas teu dado, né, a tua amostra, ele te deu essa resposta, e a resposta é aquela mesma, mas que, né, em função das características deles, isso, né, você não poderia dizer que, de fato, que aquela resposta é de pessoas sedentárias, né? E aí, um primeiro passo, né, a gente utiliza, né, para a maioria dos trabalhos, é a descrição, né, das características daquela população, daquela amostra, no caso, que representa a população. E aqui, justamente, eu tenho uma ideia me ajuda a ter uma ideia melhor de quem é que eu estou falando, né? Então, qual é a idade da minha amostra, né? Qual é eu quero saber qual é o nível de condicionamento, enfim. Aí, ali, eu tenho uma condição de ter informações de média, né, de tendência central, que seriam justamente a identificação de uma variação, né, da concentração da maior parte das pessoas que estão na minha amostra, então, em relação àquela informação, e também eu vou ter uma informação de variação, né, de variabilidade, né? Então, apesar da maioria estar por aqui, então tem gente que está mais num extremo e tem um outro parte que está no outro. Então, eu tenho uma noção do todo, né? Então, com essas informações de variabilidade e tendência central, né? E aí, então, a partir de uma próxima etapa, né, eu posso fazer análise de probabilidade. Então, eu tenho aí inúmeros testes, né, que usam a probabilidade como base, né? E aí eu entendo que essa análise de probabilidade, ela tem um erro, né? Então, a gente assume, né, que geralmente na nossa área gira em torno de 5%, né? E aí, considerando esse erro, então a gente faz algumas inferências, né, a essa população. Então, quando eu digo que a minha população de pessoas que são pessoas sedentárias, né, e aí que estão representadas por essa amostra, né, eles respondem de uma maneira mais prazerosa, menos prazerosa, né, de forma mais ter respostas mais proeminentes, né? Então, eu estou fazendo inferências a essa população de pessoas sedentárias. Não me importa que eu coletei aqui 30, 40 pessoas, mas se essa amostra representa a população, então eu tenho condição de, assumindo esse erro, que aquela resposta poderia ser aplicada a toda a minha população, tá? Então, essa que é a essência da estatística, né? O formato, né, que a gente utiliza na área, né? E isso também nos dá a condição de ter toda essa interpretação que a gente tem hoje, né, de diferentes fenômenos, diferentes fatores, aspectos aí dentro da nossa área. Tá? Então, essa que é a grande questão. Sendo que, obviamente, né, às vezes, aí, esse erro, ele pode ser muito maior, né, do que a gente imagina, né, e aí as inferências elas podem ser distorcidas. E, às vezes, também a nossa representatividade da amostra também ela é prejudicada e também nos dá uma dificuldade de interpretar adequadamente a inferência, né, que a gente está fazendo.
Então, a gente divide, né, basicamente em análise estatística descritiva e indutiva, né, a gente parte, né, do geral para o particular, né, na descritiva, né, e indutiva do específico para o geral, né, então, você pega ali a população, quando eu faço uma descrição da população, então, eu estou tentando, então, eu consigo ter uma visão geral, e aí eu tento, né, a partir desse geral, fazer alguma referência ao sujeito, a pequenos grupos. Já a indutiva, não, eu parto de pequenos grupos, que é aquela que eu uso a amostra, né, e vou tentar extrapolar para a população. Então, aqui são alguns exemplos, né, então, de caracterizações, né, então, relacionadas a percentuais, né, em relação a, por exemplo, a religião, né, eu consigo fazer aqui, já em outro exemplo, fazer uma indução, né, de quem é que vai ganhar, né, por exemplo, uma eleição a partir, né, de dados de amostras feitas, né, em regiões específicas do Brasil, e aí por isso eu consigo ter uma noção, então, de fazer uma extrapolação de quem é que tem mais chance, e lembrando que tem aquela variação, aquela margem de variação, né. Então, eu só queria fechar, então, aqui esse primeiro momento, então, né, mostrando para vocês que existem, para, então, identificar as características da população que eu vou estudar, né, então, isso vocês definem a priori partindo da pergunta, né, e aí eu defino uma técnica de amostragem para caracterizar a minha amostra, né, pego faço uma análise descritiva, então gero informações contidas, né, consigo, né, obter as informações contidas nos dados, né, e a partir de inferências estatísticas eu gero conclusões sobre as características da população de uma forma geral. Tá? A gente sempre busca essa representatividade, né, é um fator muito relevante, e aí, uma forma, né, existem formas da gente fazer essa busca, né, que é uma seleção amostral por intencionalidade, né, então, quando a gente tem uma descrição específica, né, onde o pesquisador ele precisa ter uma característica bem específica, né, de pessoas com somente aquela característica, e quando há razões ligadas ao objetivo da pesquisa, por exemplo, e a gente usa, né, a aleatoriedade, né, então, quando a tua necessidade de representação ela é maior, né, então você vai, de representação da população, você vai usar, né, métodos onde a aleatoriedade ela é importante. Tá? A gente tem algumas necessidades, né, então, por exemplo, quando você tenta representar a população e você entende que a população ela já é composta, né, de percentuais diferentes de sujeitos, então, por exemplo, ela tem uma população de pessoas sedentárias, né, eu tenho uma proporção maior de homens em relação a mulheres. Então, eu posso justamente fazer de forma proporcional uma seleção também considerando isso. Então, na minha amostra, tem que conter, né, proporções similares à população. Tá? Então, essa é uma forma importante, né, da gente pensar nos critérios de amostragem. Aqui eu trouxe, né, a gente tem vários trabalhos, né, então vocês ao longo da disciplina a gente já viu alguns, mas existem vários instrumentos, né, que vão ser utilizados para caracterizar uma determinada realidade, né, e aí aqui, por exemplo, ó, esse é um instrumento que tenta avaliar, se propõe a avaliar o nível de atividade física, que utiliza duas perguntas, né, então, vejam que a gente tem aqui, então, um exemplo, né, de uma forma, né, que é bastante simplificada, né, e que, de alguma maneira, então, tenta nos dar essa noção da realidade,
né, para compreender, então, esse fenômeno, tá? Então, existe, obviamente, uma série de etapas para analisar isso aqui, mas o mais importante é que esse método, né, por mais simplório que pareça, ele também nos dá uma referência em relação a essa questão, tá? Bom, eu queria abrir, assim, para vocês aqui, se vocês têm alguma questão específica até aqui, tá? Vou deixar o chat aberto, eu vou dar um pause aqui na gravação e aí a gente continua na sequência.